Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de junho de 2023, são 8 horas da manhã. E o Bolsonaro vê artifício de Alexandre de Moraes para manter relatoria de seu processo no STF. Nesta matéria, o portal Metrópolis explica a tática, a estratégia de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. É importante que Bolsonaro continue sendo julgado no STF, apesar de não ter foro privilegiado. E o Alexandre de Moraes usou uma tática para manter os julgamentos, os casos de Moraes, sobretudo esse da vacina, no STF. O Bolsonaro disse a aliados que o Alexandre de Moraes usa um artifício, no dizer dele, para manter a relatoria do processo que investiga fraude em sua carteira de vacinação. O Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes mantém o deputado federal Gutenberg Reis no processo de modo a manter a competência do STF nesse caso. Isso porque, sem o parlamento, a ação poderia deixar a Suprema Corte, uma vez que Bolsonaro perdeu o foro privilegiado. A Polícia Federal aponta que Reis também teria se beneficiado do esquema de fraude. O deputado nega a inclusão de Reis no processo, dá força a Moraes para ficar à frente da relatoria do processo. E outro argumento apresentado por ele é que haveria elo entre essa investigação e a investigação que apura a disseminação de fake news por milícias digitais. Isso porque as supostas fraudes na carteira de vacinação teriam ligação com críticas feitas por Bolsonaro a imunizantes contra a Covid. A oposição que mirou fraude na carteira de vacinação apreendeu celulares do Bolsonaro e de seu ajudante de ordens. E há a possibilidade de que os diálogos nos aparelhos apreendidos pela PF levem a novas investigações não relacionadas às supostas fraudes. Pessoas próximas de Bolsonaro dizem que na atual conjuntura ser julgado no Supremo é um problema para ele. Por quê? O Bolsonaro não quer ser julgado pelo STF, porque não tem recurso. O STF é a última instância do judiciário. Se o Bolsonaro for condenado pelo STF, ele vai ter a pena definitivamente decretada. Então, a estratégia de Moraes tem sido usada em vários casos para manter sob uma corte que não vai passar pano os casos contra o golpismo e a corrupção do governo Bolsonaro. E a inflação já começa a semear a árvore de popularidade que Lula está construindo. Pouco se fala, muita crítica a respeito das votações no Congresso, etc, mas o fato é que Lula está domando a economia. A inflação está baixa, o preço do frango, da carne e das verduras deve ficar ainda mais barato devido a uma super safra de alimentos, e a dona inflação deve ficar boazinha nos próximos meses. O preço da gasolina no mercado internacional cresceu em maio, segundo o CBIE, o Centro Brasileiro de Infraestrutura. Já o barril do petróleo subiu 6,6% no mesmo período. De uma forma ou de outra, essas altas podem impactar o mercado interno, mas depende do governo Lula. É muito provável que ele use para o petróleo uma outra estratégia que já está sendo traçada. E a Rosa Weber vai incendiar o Brasil. Essa decisão da ministra Rosa Weber vai tocar fogo na política. Ela vai pautar o julgamento sobre a descriminalização do aborto, que vai permitir, inclusive, que mulheres com até 3 meses de gravidez possam interromper essa gravidez.
O caso será julgado antes de ela se aposentar. Antes de se aposentar em outubro, a ministra vai pautar essa ação do aborto, que foi proposta pelo PSOL e defende a descriminalização da interrupção da gravidez com consentimento da gestante nos primeiros 3 meses de gestação. A relatoria do caso é da própria Rosa Weber. E mensagens de Mauro Cid mostram todo o negacionismo de Bolsonaro. Inclusive, ele chamava a Covid de peste chinesa, enquanto ele e alguns dos seus assessores falavam sobre remédios ineficazes contra a Covid, cloroquina, ivermectina, etc. Gente da confiança de Bolsonaro, funcionário de Bolsonaro no Palácio do Planalto, da ajudância de ordens, morreu de Covid enquanto recebia prescrições de Bolsonaro para tomar remédios que não o ajudaram a sobreviver. E o Zanin está procurando lideranças evangélicas no Congresso por apoio delas à indicação ao STF. Indicado por Lula, o Zanin tem conversado com essas lideranças e diz que vai conversar até com Sérgio Moro, se for o caso. E o Lira diz que está com medo de a polícia bater na sua porta. Esse é outro que vai dar o que falar, vai dar problema, porque ele está em pânico, porque ele está envolvido num caso absurdo envolvendo um aliado dele e, na verdade, a Polícia Federal achou digitais do Lira nesse caso. Qual é o caso? Escolas do Nordeste que não têm computador receberam um caríssimo kit de robótica comprado por políticos de Alagoas ligados a Lira. Então ele fica agora, está cada vez mais se assemelhando a Eduardo Cunha, que abriu o impeachment da Dilma para tentar obrigá-la a passar o pano para ele no caso da Lava Jato, coisa que a Dilma nem podia fazer. E o Lira já está culpando o governo e fazendo ameaças por um aliado dele estar sendo investigado e ter o condão de levá-lo para o centro da investigação. E a defesa de Dallagnol pede ao STF que suspenda a decisão do TSE sobre sua cassação. Note-se que o STF tem sido alvo dos maiores ataques de Bolsonaro, agressões intermináveis, insultos a ministros do STF, do TSE, que grande parte dos ministros do TSE são do STF, e o Dallagnol vai mostrando que realmente não tem muita conexão com a realidade. Essa gente é muito mais delirante do que parece. E a reunião com Bolsonaro traz estratégia para atacar a CPI no 8 de janeiro. Eles vão tentar focar no tal G. Dias, o chefe do GSI que tinha sido escolhido por Lula, estava há pouco tempo no cargo, e contra o qual foram encontradas várias inconsistências. Seja como for, a estratégia deles pode ser a que quiserem. Eles estão em minoria na CPMI do 8 de janeiro. E o senador que a Justiça cassou, Rogério Marinho, fez a Câmara pagar médica que atendia eleitores. Então a médica trabalhava numa clínica dele, mas era paga pela Câmara dos Deputados. Vão vendo o nível do bolsonarismo. Esse cara é Bolsonaro. Aliás, ele era o candidato de Bolsonaro a presidir o Senado. E o único assessor do PL a votar com o governo vai deixar sigla para não brigar. O senador Zequinha Marinho foi o único parlamentar do PL a votar a favor da medida provisória da reestruturação dos ministérios. E ele está indo para o Podemos e vai continuar votando com o governo. O bolsonarismo começa a sofrer defecções. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.